Vamos ministrar a palavra hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre um tema muito bom. Por favor, Betão, põe aí para nós. O vencedor. O tema hoje é o vencedor. E de fato nós vamos olhar rapidamente alguns aspectos que Jesus fala às igrejas da Ásia, ali no Apocalipse, falando sobre a vitória daqueles que andam com Jesus. Vamos ler um texto base, assim, só para a gente introduzir, que está em Apocalipse 21, de 1 a 8. Esse texto vai aparecer ali, Roberto vai passando para a gente. Então, meu irmão, se quiser ler conosco ou na sua Bíblia, Apocalipse 21, nós vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então essa coisa do tabernáculo, irmãos, é comunhão, é Deus tendo comunhão plena com o seu povo. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Verso 7, irmãos, um destaque para nós nesse texto. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Lembrando o verso 7, então, o vencedor herdará todas estas coisas. Irmãos, na visão de João, ali no todo o livro do Apocalipse, aponta para uma grande esperança da volta de Jesus Cristo e da vitória do povo de Deus. Então, quando fala assim sobre o vencedor, aquele que crê em Jesus, aquele que anda com Jesus, aquele que ama Jesus. Quem é vencedor? Paulo escreve aos Romanos dizendo assim que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou foi Deus Pai, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, e através desse sangue poderoso, purificar os nossos pecados, e nos dar uma vitória espiritual muito grande. Então, quando a gente pensa em vitória na vida espiritual, nós temos que pensar em Jesus Cristo. A nossa vitória é a vitória de Jesus. Se nós cremos no Senhor e Ele venceu, nós vamos vencer. Se Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. E tem tanta promessa maravilhosa de Jesus na palavra, e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre esse vencedor, o que Deus vai dar para os vencedores. Mas antes da gente entrar, então, por favor, próxima coisa, Beto. Só para a gente pensar um pouquinho, algumas palavras e frases-chave às igrejas da Ásia, aquelas 7 igrejas da Ásia, irmãos. Algumas coisas que a gente tem que pensar um pouquinho antes. Primeiro, conheço as tuas obras. Vai aparecer em todas as cartas: conheço as tuas obras, a onisciência de Deus, que sabia da igreja, do que eles faziam, do que não faziam, dos problemas das igrejas, algumas mantendo uma fé no Senhor, outras desanimando, problemas de pecado que estavam cercando, e alguns não estavam conseguindo se liberar disso, estavam presos no pecado. Então, Jesus deixa claro que Ele conhecia aquelas igrejas.
que faziam de bom, o que não faziam. E o Senhor Jesus conhece a nossa vida também, né? Está terminando um ano, vai começar um novo ano, Ele sabe tudo que foi bom para nós e aquilo que não foi. O Senhor conhece a nossa vida. Irmãos, é uma segurança muito grande que nós temos de um Deus que está ao nosso lado. Uma outra coisa que está escrito lá é o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas, como essa aqui, falhou o S, né? Em todas as cartas está falando isso. Quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, como se Deus estivesse falando, olha, presta atenção, eu estou falando, a minha voz está sendo anunciada, a minha palavra está sendo proclamada, como é que está a tua vida? Preste atenção, porque são alertas de Deus, irmãos, são alertas, são chamamentos do Senhor para que a gente ande com Ele, para que a gente faça a vontade dEle, para que a gente se livre de qualquer coisa desse mundo que possa nos prender e nos afastar de Deus. Então, quem tem ouvidos, ouça. Agora, irmãos, a verdade é que muitos cristãos no mundo todo escutam sempre a palavra de Deus, dia após dia ou semana após semana nas igrejas, mas nem todos estão praticando, nem todos estão vivendo. Então isso é um problema, isso é um perigo, isso é algo que não pode acontecer na nossa vida, né? A gente fica ouvindo a palavra e não põe na prática, isso pode trazer um problema muito sério na hora lá do acerto de conta. Então, quem tem ouvidos, ouça. Sobre o inimigo, Jesus fala nas 7 cartas algumas coisas interessantes. Fala, sinagoga de Satanás, trono de Satanás, os profundos segredos de Satanás. Eu coloquei, né, a coisa é séria aqui. Era um inimigo tentando penetrar, tentando enganar, tentando trazer o pecado para dentro da igreja. O inimigo está trabalhando. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Nós sabemos que a nossa comunhão é com Jesus Cristo e com o Pai, a nossa comunhão é com o Espírito Santo, mas há um inimigo das nossas almas e não está contente com aqueles que estão buscando, com a igreja que está procurando servir o Senhor com fidelidade, ele não está contente. Então, nós temos que ter atenção contra a batalha espiritual e muitas coisas que às vezes vêm na nossa vida. Alguns pecados destacados por Jesus ali naquelas 7 igrejas. Por favor, Beto, vamos lá. Pecados. Primeiro, vai lá, Beto. Imoralidade sexual, fala de Jezabel, a profetisa, que enganava e profetizava, mas fazia com que os seus discípulos, seus filhos na fé, entre aspas, seguissem os seus passos, e ela adulterava com eles. E Jesus está falando ali que isso não podia acontecer. É uma coisa errada que estava acontecendo ali. Outra coisa, comer alimentos consagrados a ídolos. Comer alimentos consagrados a ídolos. E fala de Balaão, dos nicolaítas, que levavam o povo a pecar nesse quesito de consagração. Uma outra coisa foi orado aqui hoje pelo Dedé, o abandono do primeiro amor. Éfeso, Jesus fala para a igreja de Éfeso, olha, eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Então esse esfriamento em relação ao amor de Deus, a paixão com aqueles que estão se perdendo no sentido de levar a mensagem do Evangelho, isso é um perigo, irmãos. A gente sabe que se a gente não vigiar, se a gente não estiver orando, se o Espírito Santo não estiver tocando na nossa vida, logo a gente abandona esse amor ágape de Deus e vai vivendo uma vida egocêntrica, né? Todos nós temos esse risco, todos nós temos esse perigo, todos nós temos essa tentação de abandonar esse amor glorioso que um dia nos salvou. Então, Jesus destaca que isso é uma coisa que está errado. Mais um pouquinho. Laodiceia, por exemplo, diz assim, eles se achavam ricos materialmente, mas eram pobres espiritualmente. E Jesus destaca isso. Na igreja de Sardes, havia um orgulho, né? Fama de que estavam vivos, mas Jesus disse que eles estavam mortos. Problemas nas igrejas. E sabe, irmãos, aquelas 7 igrejas, é uma igreja só. São 7 igrejas. Jesus só tem uma igreja. Assim como nós, que
que estamos aqui e todos que estão em alguma igreja evangélica, em algum lugar, adorando a Deus. Nós somos a igreja. Então essas palavras são para nós no dia de hoje. E uma palavra forte de Deus, que está lá bem em vários textos: arrependa-se, arrependa-se. Vamos ver 3 versículos. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. 2,16 de Apocalipse. 3,3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Arrependa-se. Apocalipse 2,5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então, irmãos, a palavra de Deus sempre deixando muito claro que na nossa caminhada tem que haver uma avaliação constante, um buscar a Deus sincero, um olhar para a nossa vida para ver se tem alguma coisa que está errada, que está desagradando ao Senhor, e buscar no Espírito Santo um arrependimento sincero, uma mudança de atitude, seja qual for a área que possa estar sendo, ofendendo a face do nosso Deus. Então, irmãos, sem arrependimento ninguém vai ser salvo. Não adianta ter religião, adianta, né? Não adianta ter algumas regras religiosas, alguns costumes religiosos, se não houver um arrependimento sincero do pecado, não vai ser salvo, não pode ser salvo. A Bíblia afirma claramente que sem arrependimento dos seus pecados, a pessoa não vai poder alcançar a graça de Deus. Deus fez a parte dele, a mais difícil certamente, irmãos, porque enviar o seu filho para sofrer naquela cruz. Mas a parte do ser humano é arrepender-se dos seus pecados e confessá-los a Deus e abandoná-los. Vamos lá, mais um pouquinho. Um verbo muito usado para o vencedor é o verbo dar. Dar. Deus está falando na palavra que Ele vai dar para quem vencer coisas na eternidade. Lógico que o nosso ponto está muito mais voltado para a vida depois. Eu estou ouvindo demais, irmão? Vocês estão ouvindo comigo? Por favor, amados, quem está com o celular aí, desliga o celular, né? Que essas coisas atrapalham um pouquinho a gente, né? A gente esquece, é verdade. Meu celular já tocou em igreja também. Mas se você está com o celular, desliga aí, viu, meu irmão? Ajuda a gente em nome de Jesus. Então, o verbo dar, como resultado da conquista, da vitória. Então Deus vai nos dar, porque nós vencemos com Ele, e isto é maravilhoso. Mas antes da gente ler os textos em Apocalipse que fala sobre o dar, eu queria lembrar da promessa de Deus a Abraão. Hoje eu ainda estava lendo isso em casa, quando Abraão já está velho, 99 anos, e achava que Deus não ia fazer sair dele uma grande nação, mas Deus estava dizendo, não, é de você. E ele diz assim: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Então aquela promessa de Deus para Abraão, é para nós, irmãos, para Nova Jerusalém, para a terra prometida, para aquilo que nós queremos alcançar, nesta vitória diante do nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, demorou para vir os textos, né? Não está vindo? Bora para frente. Agora nós vamos passar rapidinho nas cartas para ver o que Deus está falando, que o vencedor vai receber da parte dele. Por exemplo, Éfeso, Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O direito de comer da árvore da vida, o direito de entrar pelas portas na Nova Jerusalém. E, irmãos, é algo maravilhoso, porque nós sabemos que essa árvore da vida, ela está desde Gênesis. Deus criou, colocou no jardim do Éden, colocou todo tipo de planta boa para se comer, mas no meio do jardim tinha a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Nós conhecemos a história. E quando Adão pecou, o que Deus fez? Ele separou o homem da árvore da vida e colocou anjos com espada flamejante para tomar conta. Porque, irmãos, é um fruto desta árvore que representa eternidade. Representa eternidade. Quem comer do fruto da árvore da vida, com Jesus na eternidade, é um vencedor. Ele venceu, ele chegou lá, ele vai pegar do fruto da árvore da vida e vai comer. Aquilo que Adão não pôde fazer lá, porque o pecado entrou na vida dele, quem é de Cristo, quem foi salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, vai poder ter direito à árvore da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 22:14, felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Oh, glória a Deus. Tem um texto de Gênesis, nós não precisamos ler, pode passar, Beto, de Gênesis eu já citei. Vamos no outro texto, diz lá, outro texto diz assim: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou lá no jardim do Éden querubins para guardar a árvore da vida. Irmãos, uma coisa interessante, Deus pôs 2 árvores lá no centro do jardim. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal, outra árvore da vida. Uma representa a eternidade com Deus, relacionamento puro, Deus tabernaculando com o outro. A outra representa a morte. O dia que dela comer, você morrerá. Então é interessante, né, que às vezes, né, e aquela ideia de, o fruto parece bom para dar entendimento. Veja que o homem, irmãos, ele quer ter entendimento, ele quer ter inteligência, ele quer conquistar na ciência, avançar no progresso, não é isso? O homem se afasta tanto de Deus, por quê? Não precisa de Deus. A gente tem inteligência, tem capacidade, a gente faz as coisas, a gente manda as naves lá para o céu, coloca satélites para nos ajudarem, a gente resolve, cria soluções na medicina para as doenças mais difíceis. Então o homem não precisa de Deus, porque ele quer desenvolver o seu conhecimento, ele quer ter domínio próprio, ele quer mandar na sua vida. Então o pecado hoje continua o mesmo, lá do passado. Quando Eva viu a fruta, falou assim, é bom para dar discernimento. O que será que vai me dar? Eu vou saber mais aqui. Mas o melhor discernimento que a gente pode ter, irmãos, é se colocar debaixo das asas do Senhor. Saber que Deus tem o melhor para nós, que aquilo que Ele nos dá é o melhor, que a orientação dEle é o melhor, que Deus é melhor do que está com a nossa própria sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a árvore da vida, o vencedor vai poder entrar lá no céu, tomar do fruto da árvore da vida e comer, porque tem vitória eterna com seu Deus. Esmirna, vamos ver Esmirna. 2:11 de Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá, o que, irmãos? A segunda morte. A segunda morte. A primeira morte é a morte física. Deus disse para Adão, você é pó e vai voltar ao pó. É a morte física. A segunda morte é a morte espiritual. Separação eterna de Deus. É o lago de fogo e enxofre, lugar ruim. É o inferno? Não, o inferno é antes, irmãos. Às vezes a gente tem dificuldade de entender esses processos. O inferno vem antes. A pessoa morre sem Jesus, a sua alma sai dela, certo? A parte espiritual, a alma, o espírito, seja lá o que nós falarmos sobre isso. A pessoa sem Cristo, a alma já vai para o inferno. Mas depois o inferno será lançado no lago de fogo. Porque aquela pessoa a alma que foi para o Hades, para o inferno, vai ressuscitar na segunda ressurreição, para o juízo final. Vai ser condenado e vai ser lançado no lago de fogo. Certo? Estão entendendo? São 2 etapas, né?
Ah, pastor, eu morro, o que acontece comigo quando eu morro? Se eu sou de Cristo, minha alma vai para o paraíso. Depois vem a primeira ressurreição, os santos vão ressuscitar. Esses estarão eternamente com Cristo, morarão na Nova Jerusalém, nós conhecemos isso. E os perdidos é isso, eles vão participar da segunda morte. Mas o vencedor, irmãos, aquele que vencer com Cristo, quem for fiel a Cristo, quem buscar o Senhor com sinceridade, quem temer a Deus, não sofrerá a segunda morte. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Não sofrerá. Ninguém vai sofrer a segunda. Quem é vencedor com Cristo está livre da segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. Põe outro texto para nós lá, Beto, por favor. O mar entregou os mortos que nele havia. Olha lá. A morte e o Hades. Hades aqui pode ser profundezas, inferno, sepultura, essa ideia toda do Hades. Entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então tem um livro da vida, que Deus escreve o nome de todos aqueles que o recebem, se arrependem dos seus pecados, começam a caminhar com Jesus sério, buscam orientação na Bíblia, a palavra de Deus. Porque, irmãos, isso aqui é muito mais do que uma religião. É legal ver as igrejas cheias, né? Todo sentido. Você vai andando de carro para baixo para cima, você vai olhando, igrejas evangélicas cheias, igreja católica cheia, tudo isso igreja cheia. Mas, ó, o povo de Deus tem que conhecer isso aqui, ó. Cruza com os cristãos que estão aí fora, irmão, cruza. De qualquer denominação, não tenha preconceito, mesmo a católica, não tenha preconceito. Chama do lado e fala assim: você conhece a Bíblia? Você conhece a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? A Bíblia faz parte da sua vida? Porque, irmãos, é essa palavra que dá vida, não tem jeito. Essa palavra, então, meu irmão, se você só ouve a palavra de Deus no domingo à noite, quando o pastor prega, você está perdido. Isso é para todos nós, né? Tem que se alimentar. Salmo 1 fala lá, medita de dia e de noite. A palavra tem que estar no nosso coração, tem que estar no nosso coração. Então, meu irmão, busca essa palavra de todo o teu coração, porque é ela que nos dá a vitória. Então, o vencedor não vai participar da segunda morte. Pérgamo, vamos para Pérgamo. 2,17 de Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela é inscrito: recebido, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém, irmãos? Tudo bem, né? Vamos ficar aqui devagando sobre pedra branca e um novo nome. É uma coisa assim que a Bíblia está falando, vamos receber um novo nome, uma pedra branca. Mas eu queria pensar um pouquinho sobre o maná escondido. Porque o maná, irmãos, representou algo muito importante para o povo de Israel, na época dos 40 anos no deserto. O maná era o pão que descia do céu, o maná era o cuidado de Deus com o povo de Israel. Cada dia, quando vinha o orvalho, vinha o maná, e Deus dizia: eu estou cuidando de vocês, eu estou caminhando com vocês, eu estou suprindo a necessidade. O maná tem esse pensamento, essa verdade, e o povo de Israel sabia disso. Aí os fariseus discutiram com Jesus um pouco a respeito desse negócio do pão do céu. E olha o que Jesus fala com eles, irmãos. Vamos para o próximo texto. Diz lá, ó, João 6. Eles falaram para Jesus assim: os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Aí Jesus rebate, irmãos, ele diz assim, Jesus disse: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Jesus faz um paralelo entre a sua vida e o maná que Deus deu lá no deserto, dizendo que ele é o verdadeiro pão de Deus, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão.
Porque a ideia, né, que Deus dava o maná todo dia, né? Ó Senhor, me dá esse pão também. Então Jesus falou assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, quando fala lá em Apocalipse, irmão, que o vencedor vai ter o maná escondido, é uma forma para dizer que Deus vai continuar nos alimentando, Deus vai continuar cuidando da gente, Deus vai estar perto de nós o tempo todo. Irmãos, a vida não é fácil, a gente vê muita gente pobre, a gente vê muita gente sofrendo, né? Há muitas pessoas que não conseguem fazer mais do que uma refeição, mas se eu perguntar para cada um de vocês aqui, o cuidado que Deus tem tido, mesmo para aqueles que estão sempre com o bolsinho apertado, tenho certeza que todo mundo vai poder dizer: não, Deus tem cuidado de mim, Deus tem dado o pão de cada dia, Deus tem dado o recurso, quando eu não tenho força para buscar, o Senhor manda, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, esse maná escondido, irmãos, é essa figura de que nós vamos estar ali, sendo alimentados pelo Senhor, e Jesus é o pão vivo, e quem nele crê jamais terá fome. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de pensar que os anjos que às vezes vieram aqui na terra, ou mesmo o anjo do Senhor, que era uma teofania, em alguns momentos do Antigo Testamento, eles comiam também, né? Abraão ofereceu comida para os 3 anjos, e o Senhor foi junto, mais 2 anjos, quando ia destruir Sodoma e Gomorra, eles comeram. Depois na casa de Ló também comeram, né? E assim nós vamos vendo, que nós também depois vamos ter de alguma forma no céu, um maná escondido, uma bênção de Deus para a nossa vida. Tiatira, vamos lá mais um pouquinho. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, olha lá irmãos, a recomendação, né? Darei autoridade sobre as nações, autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade, porque esse texto aqui, entre aspas, né, é referente ao Senhor Jesus, uma profecia a Ele, mas depois diz: eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai, também lhes darei a estrela da manhã. Então, irmãos, essa autoridade é porque nós vamos reinar com Cristo, os 1000 anos nós vamos reinar com Cristo, seremos reino e sacerdote do Senhor. Então, a autoridade que Jesus recebeu do Pai, Ele dará a nós. Irmãos, eu não estou falando sobre a autoridade que também Deus nos deu para fazer a obra dEle, para pregar o Evangelho, para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios. Também tem essa autoridade, mas essa autoridade que está falando aqui é para reinar com Cristo. É para reinar nessa terra, é para estar com Jesus, exercendo cargos políticos de autoridade, e vai ser algo fora de série. Olha, vamos ver uns versículos fora do capítulo 1 e 2. 5:10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, meu irmão, vai pensando nisso, se apega a Deus. O Senhor, me enche de autoridade agora, para que também eu tenha autoridade lá na tua vinda, para reinar contigo. Quem quer reinar com Jesus, diga amém. Às vezes eu penso que a gente não sabe o que é isso, irmãos, o que a gente não pensa muito nisso, mas a Bíblia está falando, nós vamos reinar com Cristo. Então, busque do Senhor esta autoridade, que é a unção do Espírito Santo. Hoje para nós é a unção do Espírito Santo, lá na eternidade é a própria presença de Deus, o corpo de glória que nós vamos ter, vai ser algo tremendo. Mas veja o que diz esse texto, irmãos. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama, presta atenção, irmãos, Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele nos ama e nos libertou, glória a Deus por isso. E nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a Deus, ao seu Deus e Pai. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Oh, louvado seja o nome do Senhor.
quando a igreja for arrebatada, irmãos, quando nós celebrarmos as bodas do Cordeiro, e depois quando Jesus vier aqui reinar nessa terra, nós estaremos reinando com Jesus, e o vencedor vai receber autoridade. Você tem que desejar essa autoridade. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa muito pouco. Jesus, eu quero ir para o céu. Se eu entrar no céu, tá bom, não precisa mais nada. Não, Deus não quer que você pense assim, Deus quer que você pense junto com Ele. Ele vai reinar, você vai reinar com Ele. No final fala um negócio aqui que é para a gente pensar, irmãos. O vencedor vai sentar no trono como eu sentei. Pensou sentar no trono de Jesus? Logo a gente rejeita essa ideia, né? A gente fala, mas quem sou eu para sentar no trono? Quem sou eu para chegar perto de Jesus, sentar no trono dele? Mas é o convite. O vencedor sentará no meu. Então, se a gente não está tendo essa visão, a nossa visão está pequena, irmãos. A nossa visão tem que ser grande nesse sentido da gente vencer com Jesus, reinar com Ele. Porque a Bíblia está dizendo que Ele vai dar autoridade para a gente reinar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O vencedor, a vencedora. Quando eu falo vencedor, é para mulher também, viu, irmãos? Não, Sardes. Vamos indo, estamos terminando. O vencedor será igualmente vestido de branco. Mas não é aquela coisa que o pessoal faz dia 31 de dezembro, viu, irmão? Que todo mundo vai de branco, vai lá para a praia e não preciso nem falar o que eles fazem, que você sabe, né? É uma veste celestial, é um branco do Senhor sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então aqui, irmão, tem 3 promessas. Veste branca, ter a garantia de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Para quem, irmãos? Para quem? Para o vencer? Aí cada um vai ver, né, se você está vencendo ou não. Você está vencendo ou não, mas a promessa é para você e para mim. Para a gente vencer com Cristo. E a coisa que a gente mais quer, né, que o Senhor nos reconheça diante do Pai. Que o Senhor nos reconheça diante do Pai e dos anjos. E que a gente ouça do Senhor falar assim, ô servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Ninguém quer ouvir aparta-te de mim, né? Então, amados, que o Senhor Deus nos ajude, nos abençoe, que a gente possa ser mesmo vencedor na sua presença. Apocalipse 20:12, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, irmãos, a gente tem que entender que há o livro da vida e os livros, né? Os livros hoje, você pode falar que é um pendrive, qualquer coisa assim, né? É alguma coisa que conta a história da nossa vida, o que nós fizemos de bom, de ruim, tudo. Os livros. Mas o salvo, a Bíblia diz, irmãos, não sou eu que digo não, a Bíblia diz, o salvo, aquele que aceitou Jesus, recebeu o Senhor, o Espírito Santo tocou, a pessoa se arrependeu dos seus pecados, deu de todo o coração em Jesus Cristo, entregou a vida para o Senhor. Esta pessoa, quando se entrega, quando se converte, Jesus escreve o nome no livro da vida. Aleluia. E vai ficar lá, porque você vai permanecer fiel ao Senhor, vencendo com Jesus, buscando Jesus com sinceridade. E aqui nós não estamos falando, irmãos, de que a gente não tem luta, que a gente não fale, que a gente não erra, não, mas de coração sincero, de coração que busca, de coração que não se acomoda, de um coração que, quando sente que fez alguma coisa errada, se entristece, dá lugar para o Espírito Santo agir. Nós precisamos dar lugar para o Espírito Santo agir, irmãos. Não só para derramar das bênçãos, do poder, dos dons, mas para Ele agir no sentido de quebrantar o coração, quebrar mesmo o nosso coração no sentido da gente buscar o Senhor com sinceridade, não deixar a soberba tocar na nossa vida e nos levar, quantas vezes for necessário, aos arrependimentos que precisam acontecer na nossa vida. Então, irmãos, o livro da vida. A pergunta é, meu nome está no livro da vida? Eu tenho certeza que Jesus escreveu o meu nome no livro da vida. Se você não tem, meu irmão, peça a Deus.
Fale com Deus, fala assim: Jesus, escreve meu nome, perdoa os meus pecados, muda a minha vida. Não basta conhecer a palavra, irmão, nós temos que viver a palavra, e o Senhor conhece os que são seus. Então, isso aqui é muito importante. Filadélfia, vamos indo para o final. Filadélfia: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Difícil a gente entender tudo que Jesus quer dizer com essas palavras, né? Às vezes a gente não tem todas as interpretações, mas eu fiquei pensando muito no início aqui, irmãos. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E o que nós vamos pensar sobre isso, irmãos? Vamos pensar o seguinte: desde que Deus começou a se revelar ao homem, de um modo especial para Abraão, capítulo 12 de Gênesis, ele ensinou Abraão a levantar altares e sacrificar ao Senhor, certo? Abraão levantava um altar, trazia um animal, sacrificava, ali ele adorava o Senhor. A vida toda de Abraão, ele foi andando para um lugar, para outro, onde ele chegava, ele levantava um altar e adorava. Era a comunhão. Nós sabemos que o Abel ofereceu um sacrifício do Senhor de sangue derramado, do animal que ele entregou. Ele sabia que era assim. O Caim quis oferecer do que ele plantou, mas o sacrifício agradável ao Senhor era o do animal. Então, desde o início, Deus vai mostrando como é que Ele quer a comunhão. E quando a gente pensa, irmãos, em santuário, o que a gente pensa? Por exemplo, né? Tabernáculo. Quem mandou construir o tabernáculo? Foi Deus ou não foi? Moisés, vem cá, ó, vai ser assim, o tabernáculo é uma tenda, vocês vão para os lugares que vocês forem, vocês vão levar o tabernáculo, ali vai sacrificar. A glória de Deus se manifestava ali no tabernáculo. Depois veio o templo de Jerusalém, lá que Salomão construiu, depois foi destruído, foi reconstruído novamente, hoje já não existe mais, mas era o lugar do sacrifício, onde a glória de Deus vinha. Então, irmãos, a ideia de templo é essa coisa de comunhão. Nós estamos aqui hoje, né? Esse aqui é um templo evangélico, A gente sabe que quando a gente subir para o céu, isso aqui vai ficar, mas isso aqui nos atrai para a gente ter comunhão com Deus e uns com os outros. Para que mais? Para ter comunhão, para buscar o Senhor, para sentir o toque de Deus, para dividir dons espirituais, né? Então essa coisa do templo, você vai em qualquer parte do mundo, existem templos, templo budista, templo islâmico, tem ou não tem? O ser humano vai no templo porque ele quer ter um encontro com Deus, ele quer buscar o Deus de alguma forma. Mas o nosso coração é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E é esse corpo que tem que estar mais ligado com o Senhor todos os dias da nossa vida. Mas, irmão, pensa nisso, olha. Você vai ser coluna lá no santuário do seu Deus. Ou seja, você vai estar lá permanentemente. Coluna é uma coisa firme em algum lugar. Você vai estar lá. Mas lá não tem santuário. Porque o Senhor Deus é o santuário. E Jesus é a luz, não precisa ter mais sol, porque Ele é a luz que irradia a glória de Deus. Então vocês imaginam, é uma loucura, irmãos. O negócio de eternidade é uma loucura, esse negócio de Nova Jerusalém é uma loucura. Vou usar um termo aqui, né, da gente pirar, quando a gente fica tentando imaginar como vai ser lá. Então, irmãos, isso significa comunhão. Ó, vamos ver alguns textos lá. Por favor, Beto. Então, foi o que nós falamos, né? Tabernáculo, templo de Salomão, culto, adoração, sacrifícios, presença da glória de Deus, a nova Jerusalém. Isso tudo significa ter comunhão. E esse texto do verso 3 que nós lemos no início é muito importante, irmãos. Olha, ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Mas peraí, irmão, o tabernáculo sempre esteve.
Deus sempre quis estar tendo comunhão com o povo, mas o que nós vivemos hoje ainda é, irmãos, um espelho do que vai ser na eternidade. Lá é um tabernáculo perfeito, é uma comunhão perfeita, é um lugar que não vai ter mais pecado, iniquidade não entra lá. Imagina isso, irmãos, sonho de consumo de qualquer cristão sincero, um lugar que não tem risco de ofender a face do Senhor. Enquanto estamos nesse mundo, o tabernáculo ainda, nesse sentido, ele é falho. Mas, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nos dá esta vitória em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus morreu fora da cidade para nos santificar. A morte de Cristo nos santifica, irmãos, e isso é uma bênção muito grande. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus quer ter comunhão conosco, Deus quer nos amar, Deus quer ter prazer na nossa vida. Se não, irmãos, a gente não vai olhar todas as histórias da Bíblia e ver quanto Deus buscou encontrar esse homem de todo o coração. Então, você será coluna lá na eternidade, comunhão permanente com Deus. Laodiceia, vamos ver a Laodiceia. Ao vencedor darei o direito, esse que pega, né? Sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com o Pai em seu trono. Esse deve ser, irmãos, assim, um objetivo, né? Um objetivo. A gente tem que pensar nisso aqui. Vencer com Cristo significa poder sentar com Ele no trono dele. E aí, irmãos, eu lembro aquele texto de Paulo que diz assim: se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Se com Ele morremos, com Ele vamos ressuscitar. Então, quando fala de sentar no trono de Cristo, não é glória, não é glória, é entender o propósito de Deus, que se Jesus, para sentar no trono, teve que padecer um monte aqui na terra, por que vai ser diferente com a gente? A gente quer passar uma vida boa o tempo todo, sem sofrimento, e ainda chegar lá, sentar lá no trono e desfrutar do reinado. Então, na verdade, irmãos, eu tenho pensado muito nisso, irmãos, que nem, por exemplo, essas pessoas que estão sofrendo, que estão sem casa e tal, o que a gente pode fazer para ajudá-los? A pergunta que eu faço para a igreja, vamos pensar junto. Já disseram que não dá para mandar mais comida, porque já mandaram bastante, né? O que a gente pode fazer, irmão? Pode fazer alguma coisa? Será? Vamos só orar? O que pode, Edé? Orar. O que mais que a gente pode fazer? Ninguém tem ideia, né? Hoje não dá para fazer muito mais coisa, né? Não pode mandar uma ajuda financeira, não pode? Tem a conta lá, na página lá da Globo, você pode pegar o número da conta que tem lá e mandar lá 10, 20 reais. Mas não vão usar o meu dinheiro, o problema é deles. Estão pedindo uma ajuda, um pouquinho a gente pode mandar. Isso que eu quero dizer, a gente às vezes fica muito na teoria, e a prática nos ensina, a gente tem que tomar atitudes, tomar posição. Vamos ver se no próximo culto aqui a gente traz o número da conta da doação lá, ou a gente, quem sabe, levanta uma oferta entre nós. Não precisa ser muito, irmão, dá 10 reais. Melhor dar 10. Se todo mundo que está aqui der 10 reais, a gente vai levantar aí 100, 200 para mandar lá uma oferta. Se todo mundo fizer isso, todas as igrejas fizerem isso, ninguém vai ficar sem uma ajuda, certamente assim vai acontecer. Meu irmão, se você é vencedor, o Senhor te dará o direito de sentar-se com Ele no seu trono, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a conclusão, e vamos orar. Recompensa dos vencedores. Primeiro, direito de comer da árvore da vida. Segundo, não sofrerá a segunda morte. Glória a Deus. Terceiro, Jesus dará o maná escondido, uma pedra branca e um novo nome. 4, autoridade sobre as nações, reinaremos com Cristo. 5, vestes brancas, garantia do nome escrito no livro da vida, Jesus nos reconhecerá
diante do Pai e anjos. 6, será uma coluna no santuário de Deus. 7, sentar-se junto com Jesus em seu trono. Amém, amém. Baixa tua fronte, meu irmão, baixa tua fronte. Vamos orar, nosso Deus. Pai querido, temos lido na tua palavra tantas promessas, tantas bênçãos, coisas que o Senhor deixou revelado na palavra, para entusiasmar a tua igreja, para mostrar para nós que o caminho do Senhor é o melhor que nós podemos ter na nossa vida. Senhor, a tua palavra fala sobre o vencedor, e a tua palavra fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, ajuda-nos a crescer na tua presença, a que a santidade seja uma realidade em cada coração, Pai, e que nós possamos caminhar nesse caminho de vitória contigo, Senhor. Repreende, Pai, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não é teu, toda obra infrutífera da carne, Senhor. Desperta a tua igreja. Jesus, cada dia que passa, estamos mais próximos de contemplar a tua face. Sabemos que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Os sinais estão aí, as coisas têm acontecido, as guerras. Meu Deus, guarda a nossa vida nas tuas mãos. Se alguém nesta noite, Pai, não tem certeza de que a sua vida foi lavada no sangue do Cordeiro, de que seus pecados foram perdoados, ó Pai, que o Espírito Santo toque, convença, chame para ti esta vida, meu Deus. Ó Pai querido, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé, irmão, e queria convidar assim, se alguém quiser receber uma oração para a sua vida, para o ano que vai começar, uma oração por saúde, renovação espiritual, nós queremos abençoar a tua vida. De que alguém toque lá uma musiquinha, o Gui não, que o Gui vai ajudar a orar aqui. Alguém dos jovens aí toca uma música para nós lá? E eu quero orar com você. Se você quer receber uma oração, uma unção, uma intercessão de homens e mulheres de Deus, vem à frente, nós vamos orar por você. Guilherme, vem aqui, pastor Guilherme, me ajudar aqui. Pastor Evandro, vem ajudar. Meu irmão, não quiser pode sentar, fica aí orando, não tem problema nenhum, mas quem precisar, vem aqui à frente, vamos ter esse momento de oração, a igreja fica em intercessão em nome de Jesus, e nós vamos estar orando por vocês. Já está com ela. Vamos estar intercedendo. Pode começar a orar aqui, eu pedi que o Cuestas fique. Aleluia, Jesus, nós te engrandecemos e te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, que o teu Espírito Santo passeia neste lugar. Agora, ó Deus, usa os teus servos, que estão ministrando a bênção do céu sobre a vida dessas pessoas aqui na frente. Que pessoas sejam salvas, libertas pelo sangue do Cordeiro, ó Deus. Que sejam cheias do teu Espírito Santo. Que haja um mover do teu Espírito nesta noite, na vida do teu povo neste lugar. Ó Deus, nós clamamos a ti nesta noite, Senhor. Se faça presente, ó Deus, continue se fazendo presente neste lugar. Abençoa a vida daqueles que aqui vieram, Senhor, nesta noite, cada família aqui representada, ó Deus, e que o Senhor venha trazer bênção sobremaneira. Ó Deus, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, Senhor, mas que a sua vida seja renovada pelo sangue do Senhor, pelo sangue de Jesus.
porque a tua palavra nos diz, ó Deus, que há poder no teu sangue, há poder no teu nome, Senhor, e nós cremos nisso. Ó Pai, ministra a tua bênção, Senhor, enche do teu poder, da tua graça, para que no próximo ano, Senhor, todos possam se alegrar mais e mais no Senhor, para que no próximo ano todos possam trabalhar mais para o Senhor, buscar mais a tua face, estar, Senhor, mais dispostos, ó Deus, a se doar na tua causa, a se doar na tua igreja, a trabalhar para o Senhor, ó Deus. Nós te agradecemos, nós te louvamos nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Opera as tuas maravilhas, Senhor. Cura, ó Pai, os enfermos, liberta os cativos, ó Deus. Traz alegria ao coração do oprimido nesta noite, Pai. Com a imposição de mãos, conforme diz a tua palavra, Senhor, que os enfermos seriam curados, seriam libertos, ó Pai, das doenças, das coisas ruins, ó Deus. Em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra, é isso que nós oramos nesta noite, no nome de Jesus, aleluia. Senhor, continuamos na tua presença, Senhor Deus, para te agradecer, ó Pai, pela mensagem, pela palavra que nos foi entregue, Senhor. Obrigado, Deus, pelas tuas promessas, Senhor, que são tão grandiosas, ó Pai, para aqueles que te servem, Senhor, para aqueles que aceitam Jesus Cristo nos seus corações, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque isso é maravilhoso. Obrigado, ó Deus, porque te conhecemos, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que tu és o Deus único e verdadeiro, aleluia. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo, o único Redentor, o único caminho que nos leva a Ti, Senhor Deus, aleluia. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Faz nascer essa fé nesses corações nesta noite, Senhor. Nos corações daqueles que aqui estão, Senhor Deus, que ainda não experimentaram dessa transformação que o Senhor faz nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, toca agora, Senhor Deus. Em nome de Jesus, transforma, Pai, eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, cura aquele que está enfermo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, tira a preocupação daquele que está preocupado, que tem uma luta, Senhor. Dá vitória, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, tu que sonda os corações, sabe o que se passa na vida de cada um aqui. Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada um diante de Ti, Senhor, e te peço, Pai, move, Senhor Deus, a Tua mão, Senhor, sobre essas vidas, ó Pai, para que elas tenham vitória, Senhor, Deus, sobre aquilo que são os obstáculos, ó Pai, em nome de Jesus, sobre suas lutas, Senhor, tudo para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Senhor Deus, pois somente Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, nesta noite, Senhor Deus, nós queremos proclamar, ó Pai, a Tua grandiosidade, Teu infinito amor, ó Senhor Deus. Te louvamos, ó Pai, pelas Tuas infinitas promessas, ó Pai, para com as nossas vidas, ó Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a permanecermos fiéis a Ti a cada dia, Senhor Deus, trilharmos os caminhos que Te alegram, Senhor Deus, que satisfazem o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece, Senhor Deus, a nossa fé a cada dia, Senhor Deus, para sermos testemunhas poderosas, ó Senhor Deus, da Tua operação em nós. Louvado sejas Tu, Senhor. Glorificado seja o Teu santo e bendito nome, ó Deus. Oh, aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Glorificado seja o Teu santo e bendito nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua obra, Senhor, poderosa, Senhor Deus, nos nossos corações. Tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas, ó Deus. Continua, Senhor Deus, continua abençoando, Senhor, os Teus filhos aqui, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Pai, tão bom Te servir, Senhor, tão bom Te conhecer, ó Deus.
Louvado seja o teu santo e bendito nome, ó Deus. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor. Obrigado, ó Deus, pela tua graça renovada a cada dia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Senhor Deus. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque é maravilhoso te servir, porque é maravilhoso andar nos teus caminhos, ó Senhor. Obrigado, Deus, porque é maravilhoso ouvir a tua palavra, meditar na tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ficar em pé, irmãos, terminar nosso culto, nossa celebração. Bosa, tudo bem? Bem-vindo. Pavani, bem-vindo também. Mateus, bem-vindo. Mateus ficou direitinho no culto, foi no cultinho das crianças lá. Está dormindo. Vamos orar, irmãos. E dia 31, terça-feira, em nome de Jesus, estaremos aqui para um culto. Irmão, prepare seu testemunho, venha louvar a Deus, venha dizer o que Deus tem feito na sua vida para a tua glória, né? Chama o pastor Guilherme para fazer essa última oração e dar bênção apostólica, Guilherme. Aleluia. Vamos orar, queridos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pelo seu amor incondicional, pela sua presença inconfundível, pelo seu Espírito que é amigo, que nos ajuda a todo tempo. Deus, obrigado por esse tempo, porque hoje aprendemos que em Ti somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. Deus, não, Deus, por nossa força e Deus não por intermédio nosso, mas por graça e misericórdia do Senhor, somos mais que vencedores, Deus. E Deus, obrigado porque um dia nós entraremos no reino dos céus. Nós entraremos e nós estaremos contigo, ceando contigo, assentados junto contigo no trono, reinando as nações. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dará a herança que o Senhor dá ao seu Filho Jesus. E Deus, muito obrigado por essa palavra hoje, por essa celebração, por essa adoração, por esse momento que nós separamos na nossa semana para Te adorar. Isso é um privilégio, Deus. Privilégio porque muitos não podem fazer o que nós fazemos, mas nós estamos aqui em alegria, dizendo muito obrigado, Deus. E que nessa semana o Senhor possa ainda falar, confrontar o nosso coração, e que nós possamos sair daqui realmente com o coração, sem dúvida alguma, Pai, que em Ti nós somos vencedores, Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa vitória. Vitória, Senhor, que às vezes nós não vemos, mas pela fé nós sabemos que é nossa, Deus. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Aleluia. Amém. A palavra do Senhor diz assim, que a paz seja com os irmãos, o amor com fé da parte de Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo, e que a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor incorruptível. Se você acredita, diga um amém. E quem diz amém, abraça alguém. Aleluia.